Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é Franz, do Umbanda Consciência e Juventude, em mais um programa aí. Eu peço ajuda a vocês a fecharem os olhos e fazer uma oração, pedindo a Deus que nos envolva, nos cubra de proteção e nos ampare por mais um programa de hoje, para que isso transforme em paz para todos nós. Amém. Gente, novidades aí. O curso de Reiki 2 passou agora para esse sábado agora, a partir das 9 horas. Aqueles que quiserem entrar em contato aí, umbandaconsciente@gmail.com, ou entre em contato com a página, deixa aí um e-mail para que a gente entre em contato com vocês, tá bom? Também a novidade aí que nós temos é o curso de Magia do Fogo, que vai ter o Mago Iniciador, Renato Pablo. É um curso muito bom, um curso talvez um dos que dá mais base de magia elemental e um pouco de base de escrita mágica que eu já conheci. É claro que é independente de qualquer religião, mas nos passa uma noção de tronos, nos passa uma noção de paralelas elementais, nos passa uma noção de escrita mágica, os dos signos divinos. Então, aqueles que tiverem interesse em comparecer, todas as quintas-feiras, começa agora dia 18, a partir das 8 horas. Você que tem esse interesse, tá certo? Então, fique aí à vontade de ir no nosso espaço. É Rua Doutor Sérgio Meira, número 41, tá certo? Os atendimentos lá são de terça-feira. Nós temos o desenvolvimento espiritual, então aqueles que quiserem assistir uma aula, quiserem comparecer, aí sejam muito bem-vindos. Às quartas-feiras, aqueles que se identificarem e quiserem um tratamento de Reiki, a partir das 19 horas. Então, aqueles que quiserem, sejam bem-vindos. Todos os atendimentos gratuitos, tá? Terça-feira é o curso. Então, você quer assistir uma aula gratuita, fique à vontade. Fora isso, de quinta-feira está startando aí o curso de Magia Divina com o Renato Pablo, a partir das 8 horas da noite. Então, você que quiser assistir uma aula inaugural, também pode vir. O valor do curso é R$60, tá certo? Então, aqueles que identificarem, umbandaconsciente@gmail.com, ou quinta-feira a partir das 8, no Rua Doutor Sérgio Meira, 41. Tá certo? Às sextas-feiras nós temos atendimento gratuito com os nossos guias e protetores sob a luz da Umbanda. Então, essa semana nós vamos ter aí atendimento com os nossos amados baianos. Então, os baianos eles trabalham muito o movimento, trabalham aquilo que está parado, aquilo que precisa ser movimentado.
muitas vezes são aqueles pensamentos constantes aí, doentes e paralisados com relação à saúde, com relação ao trabalho, aquela roda que não para, ou seja, aquele padrão que você melhora e de repente cai de novo, melhora e cai. Isso vai desgastando, né? Vai nos desgastando e nos dando e causando energias doentes no nosso corpo físico, porque isso mexe com a nossa fé, isso mexe com o nosso emocional. E os baianos, eles trabalham exatamente isso, para que essa roda pare de acontecer, esse círculo vicioso pare de acontecer, vamos dizer assim, e você consiga pegar um caminho reto, um caminho que te mude de faixa vibratória. Então, você que tem essa necessidade, que se identificou com o círculo daquela situação que nunca é resolvida, daquela situação que está sempre voltando, né? Você não consegue ter uma constância, por exemplo, do seu lado financeiro, do seu lado emocional, da sua saúde. Os baianos trabalham com esse movimento, né? Algumas escolas, na escola onde eu vim, os baianos vêm na força de Yansan, junto com Ogum. Então, Yansan que promove o movimento e Ogum que ordena esse movimento para que se chegue aos objetivos, né? Então, você que se identifica, que tem algum círculo de constante e que precisa de uma mudança, essa gira para você. Então, é sexta-feira, a partir das 19h30, onde a gente começa a distribuir as fichas, tá certo? Para que você possa ser atendido aí pelos nossos amados guias e protetores. Lembrando a todos aqueles que puderem e quiserem colaborar com nossas causas, a gente ajuda um orfanato e ajuda uma casa de amparo a dependentes químicos, com alimentos e roupas. Então, aqueles que quiserem, que puderem fazer essa doação, só levar 1 quilo de alimento ou uma peça de roupa que não usa mais, não custa nada, tá certo? E ajuda uma outra pessoa a ter esperança. Tá bom, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouco, a gente tem falado muito de espaços mágicos, magia de Umbanda, né? Então, a magia de Umbanda é uma coisa muito usada, né? Acho que dentro do ritual de Umbanda não tem nada que não se tenha aí uma magia, não se tenha uma abertura maior de energias, uma determinação de energia, uma manipulação de energias, né? Então, hoje a gente vai falar de um outro. A gente falou um pouco dos colares, um pouco da consagração desses colares, falamos de espaço mágico, falamos um pouco de signos mágicos, né? E a atuação, todos eles muito bem, quando muito bem ativados dentro da magia de Umbanda. E aí eu falo de magia de Umbanda porque é uma situação vocacional, né? Então você não precisa necessariamente estar aí incorporado com o seu guia, com o seu caboclo, para executar uma boa magia de Umbanda, né? A gente tem as magias que são magias de ambiente, ou seja, você vai e faz a magia de fundamentação da casa com alguns elementos, com signos
ou então a magia que vai sustentar uma gira, né? Aquele ponto de força que algumas casas da escola onde eu vim colocavam ali perto da porta, né? Então você que já viu, põe uma magia, geralmente um risco de ondas tripolarizadas, a onda ou o garfo de Exu ou o garfo de Pombagira, né? Fazendo aí uma firmeza para os guias espirituais da esquerda sustentarem uma gira, né? Então esse é o tipo de magia. Existem as magias em campos de força, que são as oferendas que os guias nos pedem, as oferendas para os orixás, né? É claro que tem o fundamento religioso, tem a manipulação do orixá ali, abrindo o seu campo vibracional, o seu polo de atuação através de um campo de força, mas na real isso tudo não passa de manipulação de energia. E quando nós falamos de manipulação de energia ou o ligar a uma energia conforme a vontade, ou seja, fazer uma ativação, uma evocação de orixá, uma evocação de força, uma ativação elemental, nós estamos falando de magia, né? Por que magia de Umbanda? Porque a magia de Umbanda, ela lidar com as 7 vibrações divinas, naturais e elementais dos orixás, e é muito importante para aqueles que praticam o ritual, principalmente aí eu faço um alerta para aqueles que são de repente ogãs, cambonos, que não têm a mediunidade de incorporação. É importante que você comece a ver que, além da incorporação, existem outros elementos que fazem com que você possa ser um umbandista ativo vocacional, ou seja, ativar, evocar os orixás, ativar as forças espirituais através do conhecimento da magia de Umbanda, através da escrita mágica, através do conhecimento de fazer uma boa oferenda, através do conhecimento de fazer uma boa colar de manipulação energética sob a luz dos orixás e através de fazer bons altares, né? Então, outro campo, outro espaço mágico, outro lugar de manipulação muito forte é o altar. E o altar, hoje a gente vai falar um pouco outra base que talvez seja uma das mais importantes dentro do terreiro, que são os altares, né? Então, em toda religião, rituais, não só religião, mas em todos os rituais onde envolve uma magia, envolve uma força, onde a pessoa se apega, onde você pode se apegar, seja uma seita, seja um ritual. É comum que se tenha altares, é comum que se tenha elementos de poder que fazem uma ligação com a força, o divino, o orixá, o guia, né? E os elementos de poder, eles geralmente são colocados e configurados através da consciência coletiva. Por exemplo, em muitos altares de Umbanda, nós temos a imagem do Jesus Cristo, de Jesus. Outros ainda utilizam para representar Oxalá, o Oxalá customizado de forma africana, o Orixá Oxalá. Mas já é
de consciência coletiva, que quando nós falamos em Oxalá, nós colocamos aí a figura de Jesus Cristo, que é o sincretismo religioso que nós temos. Então, configurações de um altar. O altar é configurado de elementos, um altar de Umbanda, né? É configurado de elementos de consciência coletiva. Então você pode pôr aí as imagens, os sincretismos, né? As ferramentas e elementos. Isso faz a primeira ligação que tem é a ligação com o divino. Por quê? Porque se uma pessoa leiga que talvez não conheça a Umbanda ou fundamentos mais aprofundados, ou ainda os orixás, quando pega as imagens, por exemplo, pega uma imagem de Jesus, ela automaticamente liga a consciência coletiva que é de Jesus e começa a se sentir confortável e começa a se sentir amparado. Então, é importante que um altar, quando formos para configurar um altar, exista elementos que façam referências àquilo que você acredita. Muitas pessoas, elas configuram o altar, né, com base em, por exemplo, tira uma referência de um altar que conhece, uma referência de uma outra tenda, de uma outra casa, e configura o altar através disso. Mas, à medida que esse altar vai pegando essa consciência, essa energia, a pessoa vê que talvez uma estátua, uma imagem faça sentido para uma pessoa e não faça para outra. Por exemplo, eu fui há um tempo atrás num curso de altares do nosso irmão Jorge Scritori. E ele falando de altar e altares, né, ele falando de imagens e de sincretismo. E ele citou uma passagem muito interessante que ele não tinha ligação com a imagem de Oxóssi. Veja bem, eu não estou dizendo que ele de ligação com a força Oxóssi, mas ele não tinha ligação com a imagem. E muito interessante que quando ele estava configurando o altar, algumas pessoas do terreiro dele, segundo ele, estavam olhando, e do lado ele pôs todos os orixás, né, configurou conforme o seu enredo energético, e no lugar de Oxóssi ele pôs um Zé Pilintra. E aí algumas pessoas questionaram. E aí ele falou assim, ele pôs que ele tinha ligação com Oxóssi, mas não era através da estátua, era através das plantas. Então ele tinha muita planta no altar. Olha que interessante. Então, é importante que na configuração do altar você coloque coisas que te remetam a uma fé, né? Então, você vai ver altares de Umbanda, por exemplo. Eu já vi altares de Umbanda configurados com a imagem de Allan Kardec. São os de Umbanda branca. Outros ainda, altares configurados só com símbolos das coroas divinas, né? Que foi compilado por alguns médiuns umbandistas. Isso é legítimo. E altares configurados com imagens do catolicismo, outros ainda configurados com imagens do candomblé, outros com a mistura disso.
Então, o altar ele pode ser configurado de diversas formas. Quando eu falo de imagem, né, se ligar à imagem, mas eu vou passar aqui a forma que eu aprendi a configurar o meu altar, né, e graças a Deus tem dado certo. Então, primeiro um pouco da história do porquê do altar dentro da Umbanda, né? Então, a figura altar, a figura de iconizar, de pôr uma imagem, um ícone representando uma força, segundo alguns estudos que eu fiz, vem do Banto, que eles colocaram que eles pegavam uma imagem, né? Uma imagem do santo católico na época da escravidão, na época que os cultuadores de orixás vinham para o Brasil, e para que eles pudessem fazer o sincretismo religioso, eles colocavam uma pedra fundamental, que essa pedra representaria a força daquele orixá. Essa pedra hoje dentro da Umbanda, hoje dentro da Umbanda e é conhecido desde lá como Otá. Então eles configuravam, faziam as oferendas, colocavam ali a ligação com o orixá, furavam a imagem, colocavam a pedra dentro, para que eles pudessem cultuar a força do orixá sem que passando despercebido pelas vistas daqueles que não sabiam, que não compreendiam, que não aceitavam. Então, daí então, uma curiosidade também, vem a expressão do Santo do Paoco, né? Então, por quê? Porque dentro das imagens eram feitos de gesso, era oco, e ali eles colocavam os seus altares, a pedra fundamental, iconizando e centralizando uma força através da imagem. Daí também é que vem o sincretismo religioso, né? Daí que vem o sincretismo com relação aos orixás, porque eles não podiam cultuar os seus orixás da maneira que eles conheciam. Eles eram trazidos de várias nações diferentes para o culto de um orixá diferente, e quando chegavam aqui se misturavam-se famílias, se perdiam famílias, né? Porque cada um ia para um lugar e eles tinham que arranjar um jeito de cultuar os orixás. Então eles começavam a fazer sincretismo religioso para suas forças. Segundo o aprendizado que era dado do catolicismo, eles pegavam aquela figura que mais parecia com a força, com o arquétipo do seu orixá, e colocavam na imagem. Por isso que nós temos hoje o sincretismo religioso. Tá certo? Por exemplo, vou contar uma história de Ogum. Ogum é considerado, em algumas vertentes, São Jorge. E por quê? Porque era um guerreiro que vendo que a Igreja Católica caçava aqueles que não eram adeptos, né, que cultuavam outras forças, ele acabou se rebelando contra a Igreja Católica e liderou exércitos contra a opressão. Então é por isso que fizeram o sincretismo de Ogum com São Jorge, tá certo? Então é uma das histórias, né? Não é a única, mas é uma das histórias. Então Ogum, ele tem o sincretismo daquele guerreiro nobre, guerreiro que vai para a batalha com
a lei maior e a justiça divina nas mãos. Então é por isso que foi feito o sincretismo de São Jorge com Ogum em algumas vertentes de orixá. Outras ainda Ogum seria o Oxóssi, né? A estátua de Ogum muda, né? A estátua seria de Oxóssi, do caçador. Né? Mas voltando aqui para nossa linha de raciocínio, para não se perder tanto, né? Então as imagens foram começando a ser configuradas da forma que a gente vê hoje, através do sincretismo. Tá certo? Então era iconizado através da pedra fundamental, né? Era colocado, consagrado uma pedra fundamental, colocado dentro da imagem, e a imagem passava a ser aí uma imagem de poder, uma imagem que remetia a determinada divindade, determinado orixá. Pois bem, depois que era configurado esse altar era colocado, né, segundo o enredo daquele sacerdote, daquele médium. Então, geralmente eles viam qual era o sincretismo do seu orixá ancestral, e a primeira estátua que era colocada dentro do seu altar era a estátua do seu orixá ancestral. Então, por exemplo, se aquele era filho de Xangô, era colocado um São Jerônimo. Se aquele era filho de Oxalá, era colocado um Jesus Cristo. E assim sucessivamente. Então, o altar era configurado de forma triangular. Na ponta do triângulo, o orixá ancestral, o mantenedor daquela coroa, e debaixo o seu enredo espiritual. Então você tinha ali depois o seu orixá de frente, o seu orixá Anjuntó, né, que colocava, se você entrar numa casa, por exemplo, e quiser fazer uma leitura do altar, se ponha de costas para o altar. Aqueles que estiverem à direita da sua direita é o orixá de frente daquela casa, e aquele orixá que estiver à esquerda é o orixá Anjuntó. Né? Então, era configurado da mesma forma, de forma de pirâmide. E embaixo outros que compunham o enredo, orixás que fazem a ligação, orixás que como fala, compõem uma força, os intercruzamentos. Então assim eram colocados os enredos, e assim é colocados os altares hoje, de forma triangular, com na ponta o orixá ancestral, logo embaixo o de frente o Ajuntó, e depois o resto do enredo com os caboclos, os manifestadores daquela virtude. Pois bem, mas como que é configurado um altar? Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma cruz grande, aonde vai ser fundamentado o altar. Nessa cruz é colocada uma vela branca normal, uma vela branca de 7, e é pedido para que seja aberto um campo vibracional a partir daí. Eu estou considerando um espaço, eu estou separando um espaço que era profano e passa a ser divino. Então eu faço essa cruz para representar a encruzilhada, a diferenciação
das energias do profano para o divino. E aí, através daquela vela, faço a invocação do divino para que se instale a partir dali, colocando o seu vazio divino para que sejam acrescentadas as forças, a representação dos orixás ali. Outra forma é, além da vela de 7 que é colocada, seja colocado o altar, o otá, aqueles que já fizeram, o otá do orixá ancestral. Então você pode pôr a vela e o otá do orixá ancestral para que comece a ter um axé, seja determinado que ali vai receber o axé vivo e divino daquele orixá. Tá certo? Então é colocado a vela, o otá, abre-se o campo, determina-se um espaço. Então é uma cruz maior no meio, essa é na cruz maior. Depois ache 4 cantos. Geralmente os otás, se você vai fazer, por exemplo, um altar para um terreiro, geralmente é colocado em 4 cantos cruzes menores, determinando um espaço maior para que aquela energia atue, né? Mas se for um altar caseiro e você vai fazer, por exemplo, em cima de uma mesa, em cima de uma coisa que vai ser plano, faça uma cruz no meio grande e determina aí dentro dessa mesa 4 outras cruzes para cada ponto. Você está fechando o espaço vibracional que vai ser o seu altar. Pois bem, depois disso, você coloca o seu axé, ou seja, você coloca, você mostra para a força que é a sua mão, é o seu axé divino que vai manusear o altar. É importante, gente, que o altar seja manuseado somente pela pessoa que configurou. Talvez mais uma, dependendo da forma aí de culto que você tenha. Por exemplo, no meu caso sou eu e minha esposa, então sou eu e ela que manuseamos o nosso altar lá no centro. Então é colocado o axé nosso. Como? Uma forma de fazer, a forma que eu fiz, você põe pegue um copo de água, em cada cruz você põe um pouco na boca e misture com a saliva e vai cuspindo, não é a palavra, mas expelindo aquela saliva junto com aquela água nos polos, nas 4 cruzes, na cruz maior. Isso faz com que ali tenha uma mistura energética com o seu enredo, o seu prana, determinando que você é o dono daquilo, né? Então é importante, você que não tem o otá, que já é uma energia direcionada para o seu enredo, você que não fez e quer configurar o altar com um altar, pode fazer através do expelir junto com a saliva um pouco d'água, e é legítimo. E ali você determina um espaço que vai ser destacado. Aquele espaço começa a ser diferente do profano. Tem muitas pessoas que podem me perguntar, mas eu não tenho espaço, Franz, e eu vou fazer o meu altar junto da minha cama, no meu quarto. Tem algum problema? Tem alguma influência? Se você colocar um altar, por exemplo, em cima de um armário,
determinando um espaço de irradiação, ou seja, fazendo lá as cruzes, fazendo esse procedimento que eu estou passando, que para mim deu certo, não tem problema. Mal não vai fazer. Ah, mas eu sou casado, eu tenho relação sexual ali. Aí eu pergunto para vocês, quem te disse que sexo não é divino? Então, quebrando aí esse dogma que, mas eu vou fazer sexo, então, com meu marido, com a minha esposa, então eu tenho que cobrir o altar. Gente, o sexo é divino. Comece a tratar o sexo como manifestação divina, através de fluido cósmico universal. Um fluido muito forte, que é o fluido do sexo. Tá certo? Então, independente, não é que você... independente o que você vai fazer, ou como você vai fazer, não importa. Ali está uma relação entre homem e mulher. E é até bom, porque no caso de pôr um altar no quarto, você purifica ali algumas energias que podem estar entrando para atrapalhar a vida do casal. Enfim, tá aí a dica para vocês, tá bom? Então você vai pôr ali as cruzes, ponha ali a saliva, que vai ter essa força aí única, exclusivamente sua, o enredo divino, o prana divino que foi colocado em você no momento que você nasceu, e coloque aí nas 4 cruzes, e na cruz no meio. Tá certo? Essa é uma forma de iniciar a configuração de um altar. Depois, vamos supor que você não saiba ali qual é o seu orixá ancestral. Na dúvida, gente, coloque uma imagem de Jesus. Então, a escola onde eu vim ainda se falava que a primeira imagem que se colocava no altar é a imagem de Jesus, representando, neste caso, o Lorum. Porque Jesus representa Oxalá, mas representa o Lorum também, o orixá maior, o nosso pai maior aí. Né? Então, coloque a primeira imagem que você põe no altar, é a imagem de Deus, a imagem de Jesus, representado como Filho de Deus. Então você coloca a imagem e faz aí uma determinação simples, uma evocação simples, peça para que aquele espaço se torne um espaço magnetizador, ativo e realizador das energias dos orixás. Esse é um ponto. Fácil, uma forma fácil. Faça aí uma mentalização, faça aí aqueles que gostam também de fazer as suas orações com pontos. Põe um ponto que você te remeta à sua fé maior, ao orixá maior que te conduz, te remeta a Deus, e comece e faça um ritual mesmo, né? Para que você possa configurar esse altar aí, principalmente com o seu sincretismo, com a sua fé. Beleza, colocou a estátua de Jesus, a partir daí você coloca as outras imagens. Se você conhece os seus orixás de frente a Juntó, depois você põe na escola onde eu vim, se você está de costa para o altar, ou seja, o altar está olhando na mesma perspectiva que você, na sua direita você põe o seu orixá de frente, na sua esquerda o seu orixá Juntó, dessa escola. E aí você vai colocando os elementos mágicos dos seus guias.
coloque elementos. Orixá é natureza, então coloque a pedra do seu orixá. Eu prefiro colocar com elementos naturais, muito mais que ferramentas, porque ferramentas geralmente elas precisam ser consagradas para serem colocadas no altar. E a consagração é aquilo, ir na natureza, fazer oferenda, abrir o espaço mágico, banhá-las. Então, põe aí na dúvida, se você ainda não consagrou nada, se você não faz esse ritual e quer ter um altar, ponha pedras. Pedras, elas têm um poder concentrador de magnetismo muito forte. Então você veja aí uma pedra que representa o seu orixá e ponha a estátua mais a pedra. Vai fazer uma diferença, colocando aí além das velas, né? E, gente, muito cuidado, tá? Quando você for fazer, você precisa de um altar configurado dentro de um quarto, muito cuidado com velas, gente, muito cuidado. Eu sei que fica muito bonito o altar ali cheio de repente com uma toalha de renda, mas usem copos de velas. Eu prefiro muito acender velas de 7 e eu utilizo aqueles copos que são grandes, inteiros, para que eu tenha uma segurança. Outra coisa, tomem muito cuidado para não acenderem muitas velas. Lembre-se que não é apenas com o fogo que você se liga ao orixá, né? Você tem, por isso que eu falo das pedras, das ervas. Você pode pôr um incenso, mas tome cuidado para que você não cause um dano maior aí. Eu sei que o orixá segura, mas é preciso ter bom senso. Então, acenda no máximo 3 velas, é uma dica, representando aí as forças da sua coroa. Quando você precisa acender uma vela para o guia, acenda uma vela isolada, mas cuidado, gente, para que você não cause um desastre aí, afinal a gente está lidando com fogo, todo cuidado é pouco. Põe aí um copo de vela grande, acenda as velas dentro desse copo de vela, deixe um pouco o fundo com água, porque a água, além de ser um condutor universal, aí fica a dica, além de ser um bom condutor universal, ela evita que você suje o seu copo com vela, né, praticidade, e evita também que de repente no final da vela, a vela de repente queime errado e você cause aí um fogo maior do que o esperado. Tá certo, pessoal? Mais importante do que a quantidade de velas é a quantidade de fé que você põe. Tá certo? Então, coloque aí elementos que simbolizem os orixás. Coloque um pouco de terra, trazendo aí os orixás da terra, nossa mãe Obá, nosso pai Omolu, nosso pai Obaluaê. Tá certo? Exemplo, coloque aí incensos representando os nossos pais orixás que trabalham com o vento, nosso pai Ogum, nossa mãe Ansã. Coloquem elementos que sincretizem o seu orixá. E a partir dali, aquele espaço passa a ser sagrado. Ou seja, você vai manusear e limpar aquele espaço com muito respeito, com muita força, com muita fé. E aquilo passa a ser um irradiador natural de força, né? Natural de força espiritual, divina e elemental. Qual que é a diferença? Né? Quando você tem um altar divino, que você, por exemplo, você configurou o seu altar simplesmente através da sua fé. Você pôs ali as estátuas que te remetiam
a uma fé, a um orixá, que te faziam uns sincretismos, que te traziam a força ao pensar, ao olhar para a estátua, e não fez nada disso. Ah, Franz, o meu altar funciona? Funciona, porque a partir do momento que se faz muito, ou seja, se direciona uma força através do pensamento para uma imagem, para um lugar, seguindo um determinado procedimento, aquilo passa a ter ressonância. Ou seja, a estátua ela vai fazer sim a ressonância magnética que você precisa. Tá certo? Elementalmente falando, quando você põe os elementos, ou seja, os altares geralmente colocado o fogo, mas existem as pedras, existem as ervas, existem os incensos, você está trazendo aquela energia de forma elemental, ou seja, de forma mais impactante. Aliás, afinal, a gente é elemento. Então, por isso que é preciso pôr uma vela, uma pedra, uma terra, um incenso, para que você sinta aquela invólucro elemental no processo. Então, essa é a visão. E aí, tudo que você coloca, dica, tá, gente? Eu sei que dentro do trabalho espiritual, tem muitas pessoas que tem o ímpeto aí de ajudar o próximo, de fazer as coisas. Dica, tá, pessoal? Dentro do seu altar pessoal, ou seja, você que não precisa ter um altar fora, você que não precisa você que não tem o terreiro, que não tem essa missão, não ponha nome de pessoas de fora. Utilize internamente, utilize para você e para sua família. Lembre-se, você não sabe qual é a intenção daquela pessoa, não polua a sua energia, principalmente se esse altar está dentro da sua casa, está dentro do seu quarto. Então, gente, deixe para fazer a sua caridade fora da natureza. A natureza é sábia e ela consegue lidar aí com muitas energias, com qualquer padrão de energia. Então deixe para fazer a sua caridade, não fique trazendo papeizinhos para dentro de casa com nomes de pessoas que tem aí as suas dificuldades energéticas e que pedem a sua ajuda. Faça ali no terreiro, né? Deixe para que faça isso no terreiro, na natureza, tá certo? É uma dica, é claro que você siga a intuição dos seus guias, siga o seu coração, mas é uma dica, não traga para dentro de casa problema. Por quê? Porque você já liga, a partir do momento que você pegou o papel, você já liga aquela vibração energética que talvez não queira que você ajude aquela pessoa. E ele começa a influenciar, né? Vamos supor que a pessoa tenha aí um encosto, e esse encosto comece a fazer, não queira que aquela pessoa se desenvolva em algum aspecto. Quando você se propõe a ajudar, né, você começa a fazer uma correspondência, aquele espírito começa a ter um choque energético. Não promova choques energéticos externos dentro da sua casa, a não ser que seja o seu. E é esse o papel do altar. O altar, ele vai identificar, porque ele está regido sob as virtudes divinas, ele está regido sob as forças amparadoras e mantenedoras de uma coroa divina. Quando você entra com uma vibração negativa, ele já começa a combater essa vibração. Tá certo? Começa a fazer o combate dessa vibração e começa a purificar a linha de
de pensamento, o espírito que está atraído, os cordões energéticos. Então, essa é a função do altar. Tá certo, pessoal? Entre outras, é claro, é no altar que você faz ali os seus pedidos, é no altar que você faz aí os seus rituais. E o altar é muito simples de configurar e muito realizador. Ah, mas eu não tenho condição de fazer um altar dentro de casa porque eu divido o meu quarto com uma pessoa que não é da mesma religião. O como eu faço? Gente, eu já vi gente configurar altar dentro de uma caixa de sapato. Ele põe ali alguns elementos, né? Um pouquinho de terra num recipiente pequeno, põe aí uma imagem ou desenhos das imagens, fez a mesma configuração, então ou fez põe ali uma terra de um campo, põe ali uma pedra do orixá e quando tinha necessidade abria aquela caixa, fazia as orações através de vela de aniversário. Sabe aquelas velas pequenas de aniversário, e tiveram as respostas e tinham amparo. Não tem mais ou menos amparo, mas é aquilo. Você que quer fazer um altar, você que necessita fazer um altar, não encontre impedimentos, encontre ferramentas para fazer o seu altar. Esse da caixa de sapato era muito interessante porque ele tinha conseguido imagens pequenas, uma imagem representando Deus, né? E punha os elementos terra, o fogo ele comprava na época, né? Punha a caixa de sapato na frente da onde ele ia rezar, uma imagem pequena que durava aí 15 minutos, 5 minutos, não sei ao certo. Põe um pouco de água, representando os orixás elementalmente, então o incenso, o ar, a água, o fogo, a terra. Punha os elementos, já tinha um estoque de alguns elementos, a pedra, e fazia as orações em cima daqueles elementos. E tinha ressonância e fazia um grande trabalho. Então, gente, não é muito difícil configurar o altar. Ele tem o magnetismo, o altar da direita, vamos por assim, ou com magnetismo positivo, ele faz os trabalhos com o intuito de somar energias, né? Não que o intuito positivo ou negativo no bem e do mal, não é isso que eu estou falando, mas ele soma as energias que já estão plantadas, fundamentadas. Tá certo? Então, é muito fácil configurar um altar, é muito realizador. Façam aí os seus altares, mande perguntas ou observações se você tem um altar configurado com esses procedimentos, ou se você tem um outro procedimento aí que pode compartilhar conosco, mande aí para nossa página, para que a gente possa divulgar aí, é claro, passar, trocar informações, afinal, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma forma e um ponto de vista. Tá certo, pessoal? Na próxima semana eu vou passar um pouco a respeito do altar de esquerda, né? Então, como que é configurado, se tem algum tipo de diferença, um espaço para a esquerda, como configurar um espaço para que você saúde as suas forças de esquerda
e peça aí o seu axé divino. Tá certo, pessoal? Axé, fiquem com Deus, boa semana e espero vocês sextas para o trabalho de baiano. Espero vocês na quinta, amanhã, para magia divina do fogo. Tá certo? Axé. Até a próxima. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.